Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e algumas vezes pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje resolvemos pesquisar e falar sobre vampiros. Ultimamente, parece que esses seres estão por todas as partes. São livros, games, filmes, seriados. Tudo isso não faz você pensar se, na verdade, será que eles não existem mesmo? Antes vamos conhecer a história do homem responsável pela lenda do Conde Drácula. Muito antes do personagem Drácula, do livro de Bram Stoker, desencadear uma obsessão mundial por vampiros, um príncipe europeu com bigode extravagante ganhou uma reputação assustadora por repelir sucessivas ondas de invasores otomanos. O nome dele era Vlad III Drácula. E naquela época, este último nome ainda não provocava calafrios. O nome havia sido dado por seu pai, que era membro da Ordem do Dragão, uma ordem de cavalaria monárquica reservada apenas a príncipes e aristocratas, fundada em 1408 para defender a Santa Cruz e lutar contra inimigos da Igreja Católica. E Drácula significa simplesmente Filho do Dragão. Mas o apelido que o príncipe recebeu após a morte foi o que evocou e continua evocando até hoje, como poucos na história da Europa, o peso da sua lendária brutalidade. Vlad, o Empalador. O apelido veio da sua forma preferida de execução, o empalamento. Uma estaca de madeira era cuidadosamente cravada entre as nádegas da vítima, emergindo pouco abaixo dos ombros. Este método cruel deixava todos os órgãos vitais intactos, de forma que o imolado passava pelo menos 48 horas se retorcendo em sofrimento inimaginável antes de morrer. A verdade é que este tipo de tratamento dado aos inimigos derrotados não era algo incomum na Europa medieval. Dizem, por exemplo, que o primo irmão de Vlad, Stefan Selmari, Estevão o Grande, empalou pelo umbigo, em diagonal, um por cima do outro, 2.300 prisioneiros turcos em 1743. Estevão foi adorado como santo logo após a sua morte e canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena em 1992. Mas a magnitude da matança orquestrada por Drácula, uma década antes de Estevão, foi tão marcante até para os padrões da época, que rendeu a ele um lugar na posteridade. A lenda de Drácula, como combatente sanguinário e astuto flagelo dos otomanos, foi estabelecida em junho de 1462. Depois de diversas tentativas fracassadas de capturar o príncipe rebelde, o sultão otomano Mehmed II, cada vez mais impaciente, reuniu e comandou pessoalmente um exército de 90.000 soldados da Valáquia. Mas o ímpeto e o moral daquele cerco impressionante sofreram um duro golpe quando o exército turco se aproximou da cidade de Târgoviste, na atual Romênia, e se deparou com uma cena horripilante. Em uma área de cerca de 1,5 km, 23.844 membros do exército otomano anterior de Mehmed, feitos prisioneiros, haviam sido empalados em semicírculo. Com o calor do verão, o mau cheiro da morte era insuportável, exceto para as aves de rapina que se alimentavam dos soldados vivos e mortos, ou se aninhavam sobre crânios e cadáveres mais antigos. O bosque macabro desestruturou as forças de Mehmed e os soldados de Drácula, utilizando disfarces e táticas de guerrilha, passaram meses eliminando pouco a pouco os oponentes, até que os sobreviventes finalmente bateram em retirada. Vlad provavelmente morreu no fim de dezembro de 1476,
quando havia acabado de iniciar seu terceiro mandato como governante, em meio a um confronto com as forças turcas e do seu rival romeno, Basarab III Laiotá. Um cidadão turco foi contratado para se fazer passar por um de seus servos e, aparentemente, o atacou pelas costas. Vlad foi valentemente defendido por seu guarda-costas, até ser finalmente assassinado e decapitado. Os turcos levaram sua cabeça para Constantinopla e a pregaram em lugar alto, com um ato final de vingança. Os monges locais encontraram seu dorso em um bosque perto de Bucareste, hoje capital da Romênia, e o levaram para sua cripta no monastério da ilha de Snagov, em tributo à sua reputação de grande defensor, quase solitário, da cristandade europeia. Mas os russos do seu tempo o consideravam herege, por ter abandonado o cristianismo ortodoxo para adotar o catolicismo romano. Por tudo isso, surgiu a suspeita de que ele não descansaria tranquilo em seu túmulo. Assim, nasceu a primeira versão da lenda do vampiro. Até hoje, Vlad III é considerado um herói na Romênia, e seus moradores ainda esperam por sua volta. Pode até ser que você não acredite em vampiros, mas no passado, esses seres eram temidos de verdade e as pessoas faziam coisas bem malucas para garantir que eles não sairiam de seus caixões. E não faltam túmulos sinistros para provar como essa questão era levada a sério. No ano passado mesmo, arqueólogos búlgaros descobriram diversas tumbas medievais, nas quais os ocupantes tinham estacas cravadas no corpo, assim como pernas e braços amarrados. Outro exemplo foram sepulturas encontradas na Polônia, cujos esqueletos tinham os crânios posicionados entre as pernas, prática comum para evitar que os mortos voltassem para aterrorizar os vivos. E essas não foram as únicas tumbas com ocupantes sinistros que já foram encontradas. Outros cemitérios medievais espalhados pela Europa também contêm exemplares, e quase todos os anos, um novo ex-vampiro é desenterrado. E por incrível que pareça, pesquisadores afirmam ter encontrado o verdadeiro túmulo de Drácula. Pesquisadores da Universidade de Tallinn, na Estônia, acreditam ter finalmente descoberto o paradeiro do túmulo de Drácula. Segundo os estudiosos, a sepultura está em uma igreja em Nápoles, na Itália, e não na Transilvânia, na Romênia, como se acreditava. A filha de Drácula, Maria, foi levada para a corte napolitana, cuja família governante era aliada à sua, onde ela foi adotada e se casou com um nobre napolitano. Alguns historiadores acreditam que ele foi morto, sua cabeça foi levada para Constantinopla e seu corpo enterrado em um mosteiro na Romênia. No entanto, a arqueóloga Erika Stella diz ter descoberto evidências que sugerem que Vlad, na verdade, foi capturado e resgatado por sua filha. Documentos mostram que Maria pagou um resgate para os turcos por Vlad, que foi então levado para Nápoles. A ideia da equipe de pesquisa é que o príncipe tenha falecido por lá e sido sepultado na igreja de Santa Maria la Nova, no mesmo lugar que sua filha e genro. O colega de Erika, Raffaello Glini, um estudioso da história medieval, aponta para um túmulo particular da igreja do século XVI que tem símbolos que teriam sido usados pelo príncipe romeno. Esses símbolos, incluindo um da casa de Cárpatos da Transilvânia, são incongruentes com o túmulo de um nobre italiano. Quando você olha para as esculturas em baixo relevo, o simbolismo é óbvio. O dragão significa Drácula, e as duas esfinges opostas representam a cidade de Tebas, também conhecida como Tepes. Nesses símbolos, o próprio nome do conde Drácula, Tepes, está escrito. O próximo passo da pesquisa é abrir o túmulo para buscar mais evidências dessa hipótese. Eles já pediram autorização oficial para tanto. Agora vamos a alguns relatos de ataques de vampiros pelo mundo. Um dos casos de vampirismo mais intrigante, descrito como real na sua época, é o de Arnold Poe, um veterano de guerra
que viveu no século XVIII. O fato provocou uma onda de vampirismo amplamente documentada. Poe nasceu em Medveja, que então fazia parte do Império Austríaco. Enquanto servia o exército, ele teria sido atacado por um vampiro e seguido a criatura até o cemitério, onde a destruiu e comeu terra da sepultura como preventivo, que funcionou enquanto Poe estava vivo. Mas após sua morte, não teve efeito algum. Poe voltou à sua cidade natal por volta de 1720 e se estabeleceu como agricultor. Algum tempo depois, veio a falecer. Após sua morte, vários ataques foram registrados e Poe foi visto várias vezes. Pessoas sonhavam com ele. 40 dias após seu falecimento, seu corpo foi desenterrado por cirurgiões do exército e encontrado em um estado similar à vida. Seu rosto estava rosado e, ao ser perfurado, seu corpo jorrou sangue. Em seguida, o cadáver de Poe foi decapitado e queimado. Outras 4 pessoas que teriam sido atacadas por ele tiveram igual fim. Algum tempo depois, alguns casos de supostos vampirismos apareceram na mesma região. No estado de Goiás, no Brasil, há o relato sobre um homem conhecido sobre sua maldade e outros atributos negativos. Após morrer, ele teria sido protagonista de uma série de eventos fantásticos. Pouco depois de seu falecimento, Coveiro informou à família que sua sepultura havia sofrido várias rachaduras, e sons estranhos estavam sendo ouvidos. O chamado boato acabou sendo confirmado. Algumas pessoas disseram ter visto o defunto perambulando pela cidade. O auge desse relato se dá quando uma parente do defunto escuta uma algazarra no quintal, mistura dos cacarejados das galinhas e dos latidos furiosos dos cães, e ao abrir a janela, se depara com uma cena terrificante. Um ser meio homem, meio animal, se alimentava do sangue de uma das galinhas. Outras já haviam servido ao seu banquete. Mesmo com o asco diante do que ocorria, ela consegue visualizar naquele ser seu parente que havia morrido. Há 45 anos, taxista disse ter sido atacado por vampiro em São Paulo. Valdemir Gomes de Oliveira é o nome de um veterano taxista, morador do município de Pauçu, interior de São Paulo, que por muito pouco, no final de fevereiro de 1973, não teve o seu sangue sugado por uma criatura que ele disse ser um vampiro. O motorista, que era dono de um ponto de táxi em Pauçu, contou ao jornal Notícias Populares, que levava um passageiro para Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Após deixar o cliente no bairro, aproveitou a longa viagem, cerca de 300 quilômetros, para visitar parentes e fazer compras na capital paulista. Durante a volta para a cidade, ao se aproximar do município de São Roque, interior de São Paulo, o taxista decidiu parar em um bar para se alimentar. Foi quando um homem alto e loiro, trajando elegantemente um terno preto, camisa branca e gravata estampada, sentou-se ao seu lado e começou um diálogo amigável. "Pois é, o motor do meu carro fundiu e não consigo prosseguir minha viagem para o Paraná", disse o misterioso interlocutor ao motorista. "Olha, eu vou para Ipauçu, perto de Ourinhos, divisa com o Paraná", respondeu Valdemir. O homem, então, se apresentou ao taxista. "Eu me chamo Barão Franks. Sou médico, viúvo, tenho 56 anos, mas não exerço mais minha profissão." "Pois não, com muito prazer levarei o senhor até Ipauçu", disse o taxista. Logo seguiram viagem. No caminho, os dois conversaram sobre vários assuntos, entre os quais mulheres, música e futebol. O médico até revelou sua paixão pelo Corinthians. Já passava das 2 da manhã e a lua brilhava redonda, quando os dois chegaram a um trevo de acesso a Ipauçu, no quilômetro 350 da rodovia Raposo Tavares. Valdemir, então, diminuiu a velocidade do carro e parou no acostamento. O taxista perguntou ao médico
se ele queria ficar no Trevo ou desejava pegar um ônibus até o Paraná. "Fico aqui mesmo", respondeu o médico, que agradeceu cordialmente com uma nota de 50 cruzeiros. Ao entrar no carro e ao se despedir do médico, Valdemir foi alertado pelo mesmo que seu pneu traseiro esquerdo estava furado. O taxista desceu do carro e, quando se agachou para desapertar os parafusos da roda, foi atacado violentamente pelo médico. De início, Valdemir pensou se tratar de um assalto, mas logo percebera que estava sendo atacado por um monstro. Segundo Valdemir, o médico havia se transformado em um vampiro que a todo custo tentou morder seu pescoço. Extremamente religioso e grande devoto de Padre Cícero, o taxista lembrou-se da pequena medalha com o famoso sacerdote cearense que sempre levava pendurada em seu pescoço. Foi com uma breve oração que Valdemir conseguiu diminuir a fúria da criatura, que sem dizer uma palavra desapareceu de forma misteriosa. Hoje tentamos levar até vocês a lenda ou realidade sobre vampiros. Principalmente na antiguidade, vimos uma grande preocupação em não permitir que mortos voltassem do seu mundo além-túmulo, através de diversas formas de precauções. Tirem suas conclusões. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil e em outros países. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe seu like, seu joinha e toque no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural, aqui no Limite da Imaginação. Até mais.